Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Tiago capítulo 5, verso 4. Tiago 5, 4. Queridos, Tiago 5, 4 é um texto que eu acho que muita gente, eu não sei se vai ser o seu caso, mas eu acho que muita gente não imagina ou não imaginava que na Bíblia tivesse um texto onde Deus mostra sua preocupação específica com o trabalhador. Olha o que diz esse texto. Esse texto é muito interessante. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros, eu não sei se está a mesma versão aqui, vou acompanhar vocês pela NVI então, né? Veja que o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está falando para os patrões aqui, está clamando contra vocês. O lamento e o clamor dos ceifeiros, dos trabalhadores, chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Segura um pouco para mim aí, filha, por gentileza. Irmãos, vamos ler juntos? Vamos ler por essa versão aí da NVI, muito interessante também. Vamos lá, 1, 2, 3. Vejam. Irmãos, isso aqui está acontecendo esses dias, não está? Teve aí uma fraude grande no INSS. Todos vocês estão acompanhando. E esse texto bíblico diz que todo o dinheiro do trabalhador fraudado clama. Então, você já ouviu mensagem sobre o clamor? Clama a mim, responder-te-ei. O sangue que clama. E tantos clamores que a Bíblia fala, mas pouca gente para pensar como Deus valoriza o salário do trabalhador, a vida do trabalhador. Olha lá em Gênesis, capítulo 2, verso 15. Dá uma olhada comigo, por gentileza. Gênesis 2,15. O Senhor, Deus, tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo, para trabalhar. Muitas pessoas dizem assim, o trabalho veio por causa como maldição, por causa do pecado de Adão. Não, irmãos. Isso aqui está acontecendo antes da queda. Desde que Deus criou o homem, Deus já pôs o homem para trabalhar. O trabalho já fez parte da vida do homem desde a criação. Lógico, depois teve a maldição da terra, do teu rosto comerás, a terra produzirá cardos, abrolhos, tudo bem. Mas esse texto aqui ainda não tinha acontecido o pecado. E lá já estava o trabalho. É a primeira vez que a palavra trabalho surge na Bíblia. E aí você vai encontrar pessoas no domingo que dizem, amanhã é segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Se eu encontrasse quem inventou trabalho, eu matava. Então você já encontrou, é Deus, mata Deus. Quem criou o trabalho foi Deus. Não foi ninguém, não, irmão. Deus criou o trabalho, porque ele sabia que era a forma de Deus de o homem prosperar, de o homem ter êxito naquilo que ele queria para ele e para a sua família. Você pega, por exemplo, Davi. Nós amamos Davi, pregamos sobre Davi, cantamos as canções de Davi, mas a Bíblia diz que quando foi ungir rei na casa de Davi, na casa de Jessé, Samuel chegou lá e até se entusiasmou com um moço chamado Eliabe, porque tinha postura de rei, jeito de rei, e no entanto, quando Deus disse que não era nenhum deles, Samuel disse assim, olha, deve ter mais um filho, porque não está aqui aquele que vai ser rei. E onde está? Onde que estava? Trabalhando. Eu não sei por que os outros estavam tudo lá na casa. Não sei se naquele dia, por causa que Samuel ia lá. Pode ser. Mas umas coisas é certas. Ninguém estava trabalhando. O único que estava trabalhando era
Davi. E quem foi chamado para ser rei foi Davi. Deus chama trabalhadores para a sua obra. Deus chama, você não vai encontrar na Bíblia Deus chamando pessoas que não estão trabalhando, que estão sem fazer nada. Deus chama trabalhadores. Você vai pegar os discípulos e Jesus vai chamar os pescadores, aqueles que estão envolvidos com o trabalho, mostrando assim o valor e a importância do trabalho. Deus chama trabalhadores. Queridos, eu falei hoje de manhã e quero repetir aqui. Quando eu vejo uma menina querendo namorar, e se eu tenho oportunidade de falar com ela, eu falo assim, ele trabalha? Eu não pergunto se ele é bonito, se ele, já está formado, porque está muita gente formada e não é afim de trabalhar. O que eu pergunto é, trabalha? Mas para ele também eu pergunto, a menina que você vai namorar aí, depois, quem sabe, chegar no noivado, ou até no casamento, ela trabalha? Se ela não trabalha fora, ela ajuda a mãe? Ela arruma o quarto dela, ela cuida da casa? Por quê? Porque as pessoas querem servir a Deus, mas a hora que Deus fala do trabalho, parece que esse texto não é muito desfrutado na Bíblia por alguns, né? Deus não vai chamar pessoas que não façam isso. Dá uma olhada no Salmo 128. Hoje, pela manhã, eu tive o privilégio de fazer aqui bodas de esmeralda, 40 anos de casamento, da Elisete e do Miguel. E nós falamos sobre essas bodas, a família estava aqui, um dos filhos leu esse salmo, o Salmo 128, que você vai acompanhar agora. Inclusive, toda vez que vocês estiverem em família e puder, tem oportunidade de ler esse salmo, Salmo 128. Ele fala da família e fala também do trabalhador. Olha o que diz aqui, ó. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Esse é o projeto de Deus para a vida do homem e da mulher. Será bem-aventurado e próspero. Deus vai honrar, Deus vai abençoar e Deus vai multiplicar. Continuando o texto, olha que coisa bonita, a sua mulher será como videira, frutífera dentro da sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Que mais? Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Que você veja os filhos de seus filhos e haja paz em Israel. Estamos indo para Israel agora, dia 18. Alguns irmãos aqui vão com a gente. Vamos lá já, está tudo preparado, né, Carlos? E nós vamos lá, mais um grupo que nós estamos levando lá. E é muito bom estar lá. Mas não precisa estar em Israel para orar pela paz de Israel, para ver o que Deus faz a respeito de Israel. E esse texto fala da família, mas dentro da família fala do trabalho. Porque se não há trabalho na família, não há harmonia, não há alegria. Queridos, você vai encontrar um outro nome na Bíblia chamado Gideão. E a Bíblia diz que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Então, todo pastor que prega sobre Gideão faz questão de lembrar. Lagar não era lugar de malhar trigo, era lugar de pisar a uva, né? Mas por que ele estava no lagar? Porque era um lugar escondido, era um buraco onde eles levavam o trigo para malhar o trigo ali para os midianitas não verem. E Gideão tinha que pegar e carregar na costa, Tom. Tinha que carregar os molhos, os feixes do trigo para levar lá. Estava trabalhando, batalhando para dar comida para a família, para ajudar a sua geração, as pessoas da sua época lá. E aí o anjo aparece para ele. Ele está trabalhando, o anjo chega lá. E o anjo diz algo para ele que ele se impressiona. Porque o anjo diz para ele assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Tem versão que vai dizer assim: o Senhor é contigo, varão valente. E ele, né, pastor Natel, vai dizer assim: valente, valoroso.
Como sou valoroso, se tem que estar escondido aqui. Se os midianitas têm tomado tudo que é nosso, eu sou o pequeno da minha casa. E aí você conhece a história, que ele acabou vencendo os midianitas e libertando Israel daquele sofrimento, daquela escravidão que vivia na época. Com apenas 300 homens. Conseguiu 32 mil, mas acabou ficando só 300. E com esses 300, porque Deus estava com ele. Irmão, às vezes o nosso trabalho não parece ser um trabalho tão... queria que fosse um trabalho mais conhecido, mais glamuroso. Não, irmãos. Se Deus é conosco, onde nós estivermos, teremos sucesso. Porque o sucesso está na bênção de Deus na vida do trabalhador. Por isso que o Salmo diz que o Senhor abençoará o trabalhador. Então, Gideão estava lá, era outro que estava trabalhando. Pega aqui Ruth, capítulo 2, verso 2. Acho que são poucas pessoas que não conhecem a história de Ruth. A famosa história da Ruth, quando o marido dela morre, o sogro morre, e fica ela e Noemi, e mais uma nora, mas a outra nora desiste, e ela fica com Noemi, e Noemi diz para ela assim, você não precisa ficar comigo, você é viúva agora, vai, arruma um marido e vai cuidar da sua vida. E a Ruth diz aquela frase tão famosa, né? Que todo mundo ouviu um dia: onde quer que fores, irei. Onde quer que repousares, repousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Mas no capítulo 2, verso 2, dá para pôr aqui? Ruth 2, 2. Esse texto fala dela apanhando espigas. Você pode acompanhar. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, recolher as espigas que forem deixadas para trás por aquele que me permitir fazê-lo. E aí Noemi disse: vá, minha filha. Respondeu Noemi: o tempo não dá, mas pega essa história e lê em casa. E veja o que Deus fez na vida de Ruth e de Noemi. Irmãos, toda vez que alguém está trabalhando, tem um agir de Deus. Às vezes você está trabalhando, você está até meio bravo, parece que o patrão não reconhece, as coisas não funcionam como você gostaria que funcionasse, parece que não há reconhecimento, mas tem um Deus olhando. E todo trabalho é digno, todo trabalho honesto é recompensado. E Deus vê isso. E você não imagina onde você pode chegar. Aí do seu lado pode ter uma das pessoas mais famosas do Brasil, que está sentado do seu lado hoje, que você ainda não sabe, porque na hora certa isso vai acontecer. Você devia dizer assim: tomara que seja eu, né? Porque nós desconhecemos o propósito, não é isso? Nós desconhecemos o propósito, mas Deus conhece o propósito. Irmãos, diga comigo assim: onde o propósito é desconhecido, o abuso é inevitável. Então, todo lugar onde o propósito não é conhecido, existe um abuso. Então, nunca abuse de ninguém, porque você não sabe o propósito. Se os irmãos de José soubessem o propósito de Deus para a vida de José, não tinham jogado José naquele buraco lá, né? Naquela cisterna. Queridos, eu quero também hoje, falando sobre o trabalhador e ungindo as mãos de vocês, eu quero dizer o seguinte: tem muitas pessoas que elas também não prosperam porque elas reclamam do patrão, elas reclamam da empresa. Tem gente que pega o salário e diz assim: ô merreca. Não, irmão, não é merreca, é bênção. Pode ser pouco, mas se foi ganho com honestidade e suor do rosto, Deus vai abençoar. Quando Jesus ergueu 5 pães e 2 peixes, quanta gente diz: mas o que será que ele está pensando que vai fazer? Uma multidão dessa, o que ele vai fazer com 5 pães e 2 peixes? Se eu desse um microfone aqui para algum pai, alguma mãe, que criou seu filho, sua filha, quem sabe você seja filho de um casal assim,
que quando comprava um bife lá tinha que cortar em 4, em 5, porque foi difícil criar você, nos criar, né? Nós vivemos isso. E olha onde você chegou, irmão, porque Deus abençoou a sua família. Deus prosperou a sua família. Então, nós precisamos ver o propósito de Deus em tudo isso. E não podemos esquecer de honrar o patrão. O serviço é honrado, mas o patrão também tem que ser honrado. Olha o que a Bíblia diz, Efésios 6, 5, filha, coloca para nós. Efésios capítulo 6, verso 5. Olha o que diz o texto. Escravos, aqui essa expressão, uma das versões que temos, que é a NVI, porque na época, ou se chamava de servo, você vai encontrar outras Bíblias com a versão servos, mas era mesmo escravo, eram pessoas que não tinham nome, elas trabalhavam às vezes até sem salário. Obedeçam aos seus senhores terrenos como a Cristo, com respeito, temor e sinceridade de coração. Nós temos muitos empresários aqui na nossa igreja, nós temos muitos patrões aqui, né? Em várias áreas. E quantas vezes o patrão também não é legal com o funcionário? Mas o funcionário tem que honrar o patrão. O funcionário não pode trabalhar, se o patrão está, ele trabalha. O patrão saiu, virou a costa e pronto, virou farra da empresa. Hoje eu brinquei, contei aqui, que eu vi na internet, vocês quem sabe viram também, um construtor dizendo assim, preciso de servente para me ajudar. Pago, sem celular, R$80 por dia. Com celular, R$40 por dia. Irmão, tem serviço para todo mundo, até para quem tem celular. Por quê? Porque quem tem celular não trabalha, irmão. É o tempo todo no celular em vez de trabalhar. E isso não é brincadeira, não. Estava na internet mesmo, alguém contratando. Até se você quiser ficar quiser ficar no celular, não tem problema, só que você vai ganhar só 40. É desse jeito. Tem pessoas que, para trabalhar, tem dificuldade se estiver longe do patrão. Então, nós precisamos pensar nisso. Deus nos abençoa com os patrões, porque são os patrões que nos dão os salários, as empresas onde nós estamos que nos dão o salário. Estou ouvindo o irmão Zezinho ali, o irmão Zé Benedito. Foi você que me falou do Lazinho, não foi? Eu trabalhei para o Lazinho, Alto Poço Pereira, há muitos anos atrás, lá no escritório. E quando cheguei aqui, o irmão Zezinho falou assim, você foi funcionário do Lazinho, né? Eu falei, fui. Falou, o Lazinho não está bem de saúde. Eu fui lá, tinha acabado de escrever o primeiro livro, levei o primeiro livro para ele, abracei ele não estava bem de saúde, se emocionou. Nem lembro se você estava comigo, Zezinho. Eu sei que depois, passou um tempo, ele morreu e a família dele é de uma outra denominação. Eles vieram aqui e disseram, pastor, eu quero que o senhor vá lá fazer o velório do meu pai, porque por causa da honra que o senhor dá para o meu pai. Que eu tive a bênção de Deus, de todo patrão que eu passei, eu abençoei. Eu cheguei a momentos da minha vida que eu estava saindo do emprego e tinha 2 para escolher, qual eu queria escolher. Então, irmão, tem que ser assim a nossa vida. Nós temos que saber honrar o patrão, honrar o lugar de onde saiu o nosso trabalho. Mas além de falar do trabalhador, falar do patrão, eu queria falar um pouco do preguiçoso, que não é o nosso caso, mas que não custa falar, né, irmão? Vamos ler Eclesiastes 6:6? Dá uma olhada, coloca para mim, filha. Eclesiastes capítulo 6, do 6 em diante. Mesmo que vivesse... Aqui Eclesiastes é Provérbios, perdão. Eu vou corrigir isso aqui, eu errei na escrita aqui, ó. Está no celular, não dá para corrigir, depois eu corrijo em casa. É Provérbios 6:6. Vá a formiga, ó preguiçoso, observastes os caminhos dela, observe, aliás, os caminhos dela e ser sábio, tá? Mandando a gente ter o preguiçoso de ter com a formiga, é mole. Ela não tem chefe, eu acho muito bonito esse negócio aqui, ó. Ela não tem chefe, não tem supervisor, não tem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junto seu alimento. Que mais? Até quando você vai ficar deitado, ó preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços para descansar um pouco mais. Olha o verso 11. E a sua pobreza sobrevirá como um assaltante, e a sua necessidade como um homem armado. O preguiçoso não prospera.
Ele reclama do horário. Ah, mas tem que entrar essas horas? Tem que trabalhar no sábado? Ah, mas não tem férias remuneradas? Não tem... Ele está sempre reclamando. Aliás, irmãos, eu não sei se você sabe, mas existem 10 mandamentos do preguiçoso. Eu vou ler para você. Primeiro mandamento do preguiçoso: viva para descansar. Segundo mandamento do preguiçoso: ame a sua cama, ela é o seu templo. Terceiro mandamento do preguiçoso: se vir alguém descansando, ajude-o. Vocês gostaram dessa, né? Quarto mandamento do preguiçoso: descanse de dia para dormir bem à noite. Quinto: o trabalho é sagrado, não toque nele. Sexto: nunca faça amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Alguém já respondeu aí, né? Sétimo mandamento do preguiçoso: trabalhe o menos possível. O que tiver que ser feito, deixe que outra pessoa faça. Oitavo mandamento do preguiçoso: calma, ninguém nunca morreu por descansar. Nono: quando sentir desejo de trabalhar, sente, espere, que passa. E o 10º: não se esqueça, trabalhe a saúde, deixe para os doentes. Amarrar, né, irmãos? Bom, se vocês quiserem, depois vocês me falam, eu mando para vocês. Agora, a verdade é que quando não se trabalha, falta dinheiro. E a hora que faltar dinheiro, vem irritação, não vem? Toda família, todo casamento, quando faltou dinheiro, ficou esquisito lá. Gente nervosa, gente irritada. Tem pessoa que fala assim: ah, pastor, mas você só fala em dinheiro. Né, Leandro? Dinheiro não traz felicidade. É verdade, irmão. Dinheiro não traz felicidade. Mas que acalma os nervos, isso acalma. Que melhora a vida, melhora. Então, queridos, o trabalho é a bênção de trazer o salário para casa, de ter um casamento abençoado. Agora, escute isso. Quero rapidinho aqui também falar um pouco sobre o ladrão de alegria. Pega o Provérbios 22:7. Existem muitos ladrões de alegria, mas Provérbios 22:7 diz assim: o rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Deixa isso aí um pouquinho, filha, por favor. Irmãos, preste bem atenção nisso. Compromisso é bênção. Pastor, eu preciso trocar o carro. E pelos meus recursos, vai dar para trocar. E eu preciso, então eu vou assumir um compromisso. Aí você vai lá e pega o carnê. Troca o carro, pega o carnê. Todo mês, quando você olha para o carnê, você diz: Deus, obrigado. Estou com um carro melhor para trabalhar, para cuidar da família. E você louva a Deus porque aquilo está garantido, aquilo é compromisso. Mas dívida, irmão, dívida é maldição. Diga comigo assim: compromisso é bênção, dívida é maldição. É lógico que eu sei, né? Eu sei, isso não seria inteligente da minha parte não saber disso, que existem fatores que acontecem na vida das pessoas que elas precisam, às vezes, entrar numa dívida, fazer um empréstimo. Mas que isso seja só quando realmente precisar, porque senão isso vai trazer aborrecimento. Eu brinco aqui, a pessoa quebrou a geladeira, foi lá e comprou. Dava para comprar uma geladeira que já dava para pôr as coisas lá, gelar, estava tudo bem. Não é? Ah, não, quero aquela que sai água para fora, assim, do lado de fora. Põe o copo, né? Sai gelo já mais fácil. Tal. Aquele valor absurdo. Aí, quando chega na hora de pagar, chora. Olha assim para o carnê e chora. Aí tem gente, irmão, que vem e fala assim: pastor, ore por mim. O diabo não está me deixando dormir. Eu falei: irmão, o que o diabo está fazendo? Não, estou com uma dívida. Aí eu falei: ah, tá. O que aconteceu? Você foi lá na loja 100 e disse assim: quero comprar uma geladeira. O rapaz da loja 100 falou: preciso de fiador. Tá bom, pode trazer Lúcifer.
Ele assinou a promissória. Irmãos, alguém disse que um dia estava saindo da igreja e o diabo estava numa ponte. E ia se atirar da ponte, ia se matar. Por que vocês não deram risada? Vocês não acreditaram nisso? Às vezes o diabo quer se matar, irmão. Aí o cara estava saindo da igreja, todo espírito, falou, que isso, capeta? Aqui está... Não aguento mais. Não morre não, a vida é boa, não se mata não. Eu falei, mas por que você quer se matar? Porque eu não aguento mais os crentes. O problema do diabo é os crentes, irmão. Mas por quê? Tudo que acontece é culpa do diabo, culpa do diabo, culpa do diabo. Tudo eu! Irmão, eu sei que essa piadinha não está nem com graça. Mas que ela serve, ela serve. Tem um monte de coisa aí que a gente tem que parar de falar que é o diabo, irmão. A pessoa faz coisa errada, é o diabo. Toma decisão errada, é o diabo. Faz compra errada, é o diabo. Faz negócio errado, é o diabo. Que negócio é esse, irmão? Só porque você é crente aprendeu a jogar tudo na costa do diabo? Eu não estou aqui como advogado do diabo, não, mas tadinho, dá uma folga para ele, né? Dá uma resolvida aí na vida e tal, porque senão não vai dar jeito. E é um ladrão de alegria. Agora, olha para um princípio judaico. Tem muitos princípios. Eu já preguei aqui sobre o princípio judaico. A gente está sempre lá em Israel. E eu estava falando com o irmão agora que nós vamos viajar para Israel agora, dia 18. E eu estava falando para ele, tomara que seja o Isaac. O Isaac é um dos guias lá de Israel. Esse rapaz ensina muita gente. Você vai voltar de lá como seminário. E olha um dos princípios. Vamos pegar esse princípio. Provérbios 22, 29. Dá uma olhada. Isso aqui é um princípio judaico, irmão. Entre tantos, Provérbios 22, 29. Onde o judeu é desse jeito aqui, ó. Já se observou alguém habilidoso em seu trabalho? Ele se assentará diante de reis e não se assentará diante de gente desconhecida. Segura um pouquinho para mim, filha. Esse texto está dizendo o seguinte, que gente que faz o trabalho certo vai se sentar perto de gente importante. Eu vou resumir isso. O profissional que é caprichoso, é isso que está dizendo aqui, habilidoso, caprichoso, ele não tem agenda. Se liga para ele, preciso que você venha aqui em casa. Olha, pastor, eu posso até ir, mas daqui 2, 3 meses, porque eu estou com muito serviço. Ou então eu vou à noite para socorrer o senhor aí em alguma coisa. Você já ligou para alguém profissional que não tinha agenda? Porque o profissional é querido, ele tem agenda, ele tem... Irmãos, o judeu... Primeiro, você já deu esmola para judeu? Nunca demos esmola, porque o judeu não pede esmola. Você não vai encontrar. Você viaja por aí, igual a gente viaja, e dá esmola para muita gente, pessoas que vêm de vários países. Mas eu nunca dei esmola para um cara e olhei para ele e disse, você é judeu? Não. O judeu, ele monta uma loja, como diz o pessoal daquele lado lá, um lojinha. E o lojinha dele pode ser pequenininho, mas é coisa de boa qualidade. Se ele for padeiro, irmão, pode ter certeza, o pão dele é o melhor. Então, queridos, veja bem, às vezes a gente indica, irmão, vai lá no irmão fulano de tal, na empresa dele, mas, queridos, não é porque é irmão, tem que ser o melhor. Quando vai trabalhar, irmão, faz com excelência. Não faz meia boca, irmão, porque meia boca vai dar problema. Vai dar problema. Então, queridos, esse texto aqui fala do trabalhador com excelência, e é um princípio da lei judaica. E para encerrar e a gente orar, agradecer a Deus e ungir os irmãos, abra comigo em Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. E nós vamos orar sobre isso. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim, honre ao Senhor com os seus recursos, e olha a expressão aqui, irmãos, e com as primícias, os primeiros de toda a sua colheita. Uma outra versão diz, honra a Deus com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E olha o 10. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Querido, seja um homem e uma mulher trabalhadora, mas seja um homem e uma mulher também fiel a Deus.
Tudo que vier na sua mão, tire algo para o Senhor, para a casa do Senhor, para a obra do Senhor. Faça isso também, lógico. Tira para ajudar alguém com cesta básica, ajude alguém. Quarta agora vocês vão vir, quarta agora não, da outra semana, né? É ceia, você vai vir aqui, vai ver umas 40, 50 famílias saindo daqui carregando cestas básicas, todo mês. Ajude, abençoe. Mas também, irmãos, tudo que vier na tua mão, consagre ao Senhor parte da renda. Faça isso. E pode ter certeza, não vai faltar dinheiro na sua carteira e no seu banco. Porque as palavras e as promessas de Deus não caem por terra. Que Deus abençoe você como trabalhador. Que Deus te abençoe como trabalhadora. Hoje nós estamos falando para o trabalhador. Que Deus abençoe sua empresa, seus negócios, onde você colocar as mãos, que Deus prospere. Mas procure pegar esses princípios da palavra que você recebeu hoje, procure praticar. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos porque pudemos compartilhar um pouco daquilo que pode ser bênção na vida do trabalhador e da trabalhadora. Quando um homem e uma mulher que trabalha, ela já tem a bênção do Senhor. Mas quando trabalha e pratica os princípios que o Senhor ensinou, certamente que essa bênção é muito maior do que a esperada. Por muitas pessoas que dizem, pastor, eu esperava que fosse dar certo a loja, mas deu muito mais certo. Eu esperava que fosse dar certo a compra do veículo, mas foi melhor do que eu esperava. Eu esperava tal coisa, mas foi muito maior do que eu imaginava. Porque a bênção do Senhor está na vida do trabalhador. O Senhor honra o trabalhador. Quando o Senhor formou o homem, a primeira coisa que o Senhor fez foi dizer para o homem, cuide do jardim. Trabalhe aqui, cuide, coloque nome nos animais, cultive o jardim. O trabalho é digno. Aliás, os trabalhadores vivem bem, porque eles chegam cansados do seu trabalho, tem uma noite maravilhosa de descanso. E o trabalhador, ele tem aquele sono, que é o sono do justo. O trabalhador bota a cabeça no travesseiro e dorme bem, porque ele ganhou o pão com honestidade, suor do rosto, fidelidade. Então, a Deus honra cada trabalhador e trabalhadora.